receber nossa querida amiga Janiele Nunes, para que ela possa contar um pouquinho da trilha, do caminho que ela seguiu e percorreu na advocacia. Então seja bem-vinda. Muito obrigada. Janiele, todo mundo conhece como Jane, né? Então eu precisava dizer o nome completo. Mas você me disse que na faculdade conheceu como Nunes, né? Nunes, muitos professores, eu acho que eles achavam o nome difícil e aí muita gente me chamava de Nunes. E ainda hoje. Às vezes eu encontro nos fóruns, nos tribunais, doutora, como vai, Nunes? Legal. Eu conheço como Jane, né? Assim como eu conheço outras pessoas também que lhe chamam assim. Mas você foi formada na Católica, pós-graduada, está fazendo pós-graduação aqui no Instituto de Recursos Cíveis, né? E é sócia do escritório, né? Do Gamboge, Camisão e Advogados Associados. Exatamente. Bruno e Camisão, não é isso? Pronto. Seja bem-vinda, né? Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui, de poder conversar e contribuir um pouquinho com esses advogados que estão começando e que estão sonhando com a advocacia. Nós queríamos saber um pouquinho da sua trajetória. Eu acho que é importante para quem está nos escutando, para saber o seguinte: como é que foi a sua infância? O que lhe influenciou para se tornar uma advogada? Quais foram os fatos ali que ocorreram, que desencadeou assim, para chegar, para ser essa advogada que você é hoje? Eu não sou daqui de Recife, eu sou de Carnaíba, eu sou de uma cidade a 500 quilômetros de Recife, é sertão. E aí, próximo à minha cidade, as faculdades que tinham eram Afogadas da Engazeira e Serra Talhada, mas com outras formações para professor de matemática ou de história. Então, todo mundo saía da minha cidade para vir estudar aqui em Recife. Eu sempre tive dentro de mim que eu queria ser advogada. Eu tenho influência na família, eu tenho uma tia que trabalha no Tribunal de Contas, ela é auditora do Tribunal de Contas, tenho um tio que trabalha no Ministério Público, tenho um tio que é advogado. Então, na minha família, eu acho que direito já estava meio que enraizado, assim, as pessoas sempre falaram muito de direito e sempre me interessei muito. E aí, quando eu vim estudar aqui, eu tinha muita certeza de que queria fazer direito. Acho que a influência talvez maior tenha sido efetivamente da família. Eu vim para cá fazer o ensino médio e depois fiz faculdade. Graças a Deus, eu estudei na Católica, eu acho que eu tive excelentes professores que me influenciaram bastante. Tive, inclusive, professores que eram advogados, professores que eram funcionários públicos, mas tinham a prerrogativa de poder advogar. Isso foi fundamental, porque eu acho que na faculdade é meio o momento em que a gente decide o que vai fazer. E eu acho que tive vários estágios. Esse escritório que eu sou sócia, hoje eu fui estagiária, um dia. Mas antes de você chegar lá no estágio, eu quero entender um pouquinho como foi essa formação, esse aperfeiçoamento que você teve. Você estudou onde? Lá na sua terra, né? Lá no... Estudei até os 13 anos e sempre pensei em estudar aqui em Recife, né, e vir para cá. Minha cidade é muito pequena, tem 21 mil habitantes e eu morei lá 14 anos da minha vida, mas esse sentimento de pertencimento é muito importante, né? É importantíssimo. Porque eu moro em Recife Eita, vou entregar a minha idade. Eu moro em Recife há 25 anos e tenho um amor e uma paixão por Recife muito grande. Foi aqui que eu estudei, fiz amigos que são família e casei, enfim, tenho minha vida profissional. Mas se me perguntarem de onde eu sou sertaneja. Eu sou de Carnaíba. Eu vim para cá para estudar e aí eu estudei em São Luís, tive excelentes professores também. Eu acho que conta tudo desde a infância, sabe? Eu acho que na infância eu já ouvia algumas pessoas da minha família conversando e aí a formação, tanto na escola como depois na faculdade, isso contou bastante. Eu estudei no São Luís e todo mundo, na época, era muito diferente, né? Hoje tem inúmeras profissões. Às vezes as pessoas me dizem as faculdades que fazem, eu tenho família em São Paulo, e não existiam esses cursos. E eu acho maravilhoso, porque as pessoas, na verdade, têm mais opções. E aí termina que você tem mais possibilidade também de ser feliz e bem-sucedido. Quando você faz o que você gosta, é inegável que você vai se dedicar e vai trabalhar com muito mais afinco do que quando você faz qualquer curso porque simplesmente quer fazer. Eu acho que, graças a Deus, eu me identifiquei com o curso, eu adoro advogar, mas antes disso eu acho que eu gosto de direito. Eu gosto das relações, eu me formei para contar a história, né? Eu fui funcionária pública também
E aí eu vi também o direito do outro lado, né, do outro lado do balcão. Eu estive lá e eu acho que estava dentro de mim ser advogada. Eu precisava advogar durante um tempo e realizar isso, sabe? Mas eu acho que foi fundamental, de fato, o que aconteceu na minha família, o que eu vivi na família, as conversas que eu tive durante a infância e a faculdade, principalmente. Pronto, na faculdade, quais foram os principais desafios ali que você teve que enfrentar e que superou? Porque assim, tem muita gente que está hoje na faculdade e enfrenta agora um monte de incerteza, né? Nós também tivemos isso na nossa Claro, formação. claro, Então é claro, importante, claro. acho que você colocar qual foi o momento dos grandes desafios dentro da faculdade, né, que é uma excelente faculdade, a católica, Sim. né, e todas as superações aí nesse período da formação. Né, porque fora a formação, depois a gente vai falar um pouquinho ali, né, quando iniciou a advocacia, mas na formação ali, já chegando em Recife, já passando na católica. Conta aí que tem muita gente que está nessa situação, né? Eu acho, Antônio, que hoje as pessoas vivem até com mais intensidade essas dificuldades. Quando eu estava na faculdade, eu, claro, queria trabalhar e ter o meu dinheiro próprio. Assim, eu vim para cá, eu vim estudar aqui em Recife, eu já tinha um custo diferente. Eu não vim morar na casa do meu pai e da minha mãe. Embora eu tenha vindo morar com essa tia, que eu falei, que é auditora do tribunal, mas eu já tinha um custo diferente. Então, assim, a primeira dificuldade foi, de fato, o custo. Eu precisava sempre pensar em ter um retorno financeiro, né, em tirar do meu pai essa obrigação, que já pagava a faculdade, né, que já tinha outros custos, que é transporte, alimentação. Eu, dentro de mim, sempre tive um senso de responsabilidade muito grande. E eu sempre tive essa necessidade de dar certo, das coisas, sabe, de ter uma renda. A diferença que eu acho é que o jovem de hoje, ele se cobra que isso aconteça logo que sai da faculdade. Ah, isso é um ponto Sabe? importante. E as coisas não são assim. Você tem um tempo de maturação, você tem um tempo de estudo, de preparação. Eu acho que a gente sentiu isso, já tinha vontade. Eu digo muito para algumas pessoas mais jovens que eu conheço. Eu acho que a época que eu fiz faculdade foi meio que o divisor de águas, porque eu vi muita gente já dentro da faculdade, sem querer professores que fossem doutrinadores, sem querer livros que fossem mais extensos, porque só se preocupavam em fazer concurso. E não é que fazer concurso seja uma coisa ruim, longe disso, mas eu acho que tem as pessoas vocacionadas para determinados concursos, tem as pessoas vocacionadas para a advocacia, tem as pessoas... Você tem que ver o que realmente... Então aí, desculpa, é um ponto Imagina. importante aí, né, que você está tocando, de ver realmente qual é a vocação, que eu acho que era isso que você ia concluir. Exatamente, é ver a vocação. E eu acho que com essa pressa que as pessoas estão, de ter que, aos 20 e poucos, aos 30, estar bem sucedido, ter um belo apartamento e ter uma renda alta, isso faz com que as pessoas queiram ultrapassar passos, né? Como se fosse possível. A maturidade, ela mostra a gente cada dia mais que, assim, eu sou uma advogada hoje, provavelmente daqui a uns anos eu serei outra. A experiência que eu tenho hoje é completamente diferente da que eu tive há 3 anos, diferente do que eu tive há 5, porque você vai amadurecendo e você vai melhorando também a sua forma de atuar. E eu acho que a maior dificuldade, talvez, de quem esteja na faculdade ou quem acabou de sair é entender que existe um processo. Sabe, que embora você esteja lá achando, poxa, eu tenho pouco cliente, ou meus processos demoram e não tem rentabilidade rápida, né, ou a rentabilidade que eu gostaria. Existe um tempo, sabe? Existe um tempo. As coisas vão dar certo. Você está plantando. Vai chegar o momento de você colher o que você plantou. Não é do dia para a noite. Enquanto isso, né, não chega essa colheita, você tem que se preparar. Aí é que da preparação, que é a gente acha que, eu acho, tenho certeza disso, que nós precisamos ter uma nova formação, que inclua novas habilidades Isso. para o profissional de direito. Porque você falou ali, ter um tempo para maturar, ter um tempo para ter retorno. Nós não tivemos na nossa formação, com certeza você não teve na sua, eu não tive na minha, formação de, por exemplo, de como montar um escritório, né? Como preparar as finanças de um escritório, como é ter uma sociedade. A gente só teve aqueles conteúdos isolados e isso acaba um pouco atrapalhando, eu acho, o jovem advogado quando sai na profissão.
né? Então, assim, é um grande desafio isso. Com certeza, com certeza. Não só montar o escritório, mas quem vai ser seu sócio? Quem você confia suficientemente para ser seu sócio? E não é uma questão só, muita gente pensa na questão financeira. Não é só questão financeira, é de capacidade técnica, é de entendimento, de você conseguir conversar com a pessoa, de ter abertura para dizer, olha, eu acho que hoje isso não ficou legal, ou essa postura que você teve não foi legal. É necessário que se tenha intimidade, né? Um sócio é uma pessoa que você pode dizer abertamente tudo. Claro que com jeito, mas eu acho que existem muitos fatores hoje. Quando as pessoas saem da faculdade, acham já que vão entrar no escritório e vão chegar no topo da carreira, ou numa coordenação, enfim, a gente sabe que grandes escritórios têm várias categorias, né, até você chegar numa coordenação, numa diretoria, ou acham que vão montar seu escritório e que em pouco tempo ele vai dar certo. E não é assim. Eu acho que o primeiro ponto é a preparação. É fazer a faculdade bem. Já fiz a faculdade, não me preparei tão bem, nunca é tarde, né? Vamos estudar agora. Na verdade, o estudo é contínuo para a gente, né? Exatamente, o estudo é contínuo, você não para. Eu sou sócia de um escritório, eu estou há 10 anos nesse escritório e eu estou fazendo pós-graduação, enfim, estou já pensando, vou até acabar agora em junho, já estou pensando na próxima. Porque eu acho que quando você estuda, não é só o que você está estudando. São as pessoas que você conhece, são os insights que você tem, são os próximos projetos que às vezes de uma conversa, né? De uma conversa feito essa que a gente está tendo, que elas surgem. Então, assim, eu acho que é importante se manter estudando. Mas, para começar, né? Você tem que ter uma base, você tem que ter uma preparação. Eu vejo muito se falando hoje em projeção de imagem, né? De marca. Você tem que ter uma marca pessoal, você tem que ter uma boa aparência. Claro que isso é importante. Mas claro, isso não é tudo. Não é. Isso não é o ponto principal, né? A gente sabe que, assim, não tem arma mais segura para o advogado do que conhecer o processo, do que conhecer as matérias. Eu, inúmeras vezes, vi, assim, em conversas, né? Você vai conversar com o juiz, você vai conversar com o assessor, você vai conversar com o desembargador, você conversa com o ministro. É importante que você saiba o que você está falando. É que você conheça bem o processo, que você conheça bem a matéria. Eu sei até que tem escritórios que contratam hoje jovens advogados só para levar o memorial. Você não pode só levar o memorial. Você tem que ler antes, você tem que conhecer antes. Porque se alguém pergunta para você, você vai dizer, eu não conheço, eu fui contratado só para trazer o memorial. E não é que seja uma coisa ruim você fazer esse trabalho. Às vezes você está precisando fazer o trabalho, e se você fizer bem, você vai começar a crescer, mas você precisa conhecer, porque do contrário, se você não lê, o memorial poderia ter sido mandado pelos Correios. Verdade. Então você nem é parte, só vai entregar, Exatamente. Né? Você não é parte entregar, então você precisa saber o que você está dizendo. Você precisa ter segurança, inclusive, do que você está dizendo, porque eu acho que o mais importante do que você chegar bem apresentado, né, que é importante, claro, a gente sabe do que você... Que é da profissão. Que é da profissão, a seriedade, né? Mantém também uma certa distância, às vezes, em razão de ser mulher mesmo, a gente sabe que a gente tem que manter, para ser respeitada, para ser, né, bem tratada, eu acho que você tem que estar seguro, você tem que ter conhecimento. Desde a faculdade, eu ouvia muito, tenho um professor que eu tenho um carinho muito grande por ele, eu ouvia muito, e ele dizia assim, se você for bem preparado, não tem como você dar errado. E isso é igual para todos. Eu acho que não é só para homem, para mulher, eu acho que é igual para todos. Exatamente. Eu acho que é o caminho que não tem erro. E aí eu toco nesse ponto aí que a gente escuta até que vão extinguir a profissão do advogado, porque vem as tecnologias, né, chatbot que tem por aí, robô, inteligência artificial. Essas questões te abalam? Não me abalam. E eu acho que não é possível. Como não é possível extinguir o juiz. O advogado só vai acabar a profissão de advogado se acabar a profissão de quem julga. Né? A gente está em um dos países em que tem o maior número de litigância, infelizmente. Né? Isso não é mérito. Eu recentemente estava fazendo uma pesquisa. Existem no Brasil hoje ativos, até dezembro de 2022, 80 milhões de processos. Olha, para 80 milhões de processos acabarem, é impossível, assim, é coisa que a minha filha vai se formar,
talvez, e ela não vai ver todos esses processos acabarem, mesmo que novos processos não fossem ajuizados. Não me abala porque eu acho que não é razoável, talvez em locais em que a litigância é menor, né, em que se tenha... Muita repetição. Que tem muita repetição, que se tem a prática de fazer acordo, talvez pessoas que tenham algum conhecimento jurídico, mas que não necessariamente sejam advogados, que possa ter bancada de conciliação, como a gente sabe que já acontece, por exemplo, no PROCON. Né? O PROCON, eu fui estagiária lá há um tempo, não necessariamente é um advogado que está fazendo conciliação. Eu passei tardes e tardes fazendo conciliação. Mas você precisa ter algum conhecimento. E eu acho que em um país feito o Brasil, extremamente litigante, em que as empresas, infelizmente, não param de recorrer, em que a gente tem um acervo desse de 80 milhões, a gente não tem como extinguir a profissão de advogado. Talvez os advogados que sejam menos preparados, porque não se prepararam na faculdade, porque a vida não deu opção, porque tentaram trilhar um caminho de estudar para concurso durante um tempo e não tiveram êxito. Talvez esse advogado ele vá ter mais dificuldade, porque eu acho que hoje, cada dia mais se requer preparação. É aquilo exatamente que você falou, a gente não para de estudar. Não para. Nenhuma profissão. Nenhuma profissão pode parar. Não, assim, antigamente, talvez na época do meu avô, você fazer uma graduação, isso seria o suficiente. Mas não é o caso. Hoje você tem que fazer uma faculdade muito bem feita, você tem que ter conhecimento de línguas, você tem que ter, na verdade, pós-graduação, inúmeros, tentar mestrado, doutorado, enfim, se preparar o máximo que você pode. Há uma discussão na mudança da educação, que era aquela formação linear, que você fazia lá o ensino básico, né, médio, e depois você fazia a graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado. Essa formação linear, ela vem mudando, né, porque todo o tempo você precisa estar estudando. Então, ela deixa de ser essa linear e passa a ser em ciclos de renovação. É uma mudança na formação. Em relação à nossa formação, sim, como é a formação atual. Você é prova disso que você hoje está formando aí. Está fazendo pós-graduação, então está se qualificando o tempo todo. Então é a prova que realmente a gente precisa seguir esse ciclo. Tá? Mas assim, a gente tem muito para conversar, né? Estou aqui à disposição. Eu só falei, o que eu preciso ter muitos jovens advogados aí que às vezes estão sem um norte, né? Então eu queria saber quais foram as lições aprendidas nessa tua trajetória, porque você foi funcionária pública, você fez estágio no PROCON, como você falou ali, o que foi que trouxe de importante para a sua formação hoje de uma advogada, de estar liderando escritório, liderando vários advogados. Então, quais são essas lições aí para que a gente possa dizer para esse jovem advogado que está ali que ele tem capacidade de achar o caminho? Sim, sim. Eu acho que o primeiro eu já disse, que é ser preparado. Eu acho que estudo nunca vai fazer mal. E até quando eu trabalhava na Justiça Federal, eu recebia todas as petições iniciais durante um tempo, e aí eu era responsável por determinar a emenda, né? Determinar não, despachar para que o juiz determinasse a emenda ou extinguir o processo, às vezes faltava documentação. E o que eu mais via, de fato, era que às vezes precisava de um pouquinho mais de cuidado. O advogado precisava só ter prestado um pouco mais de atenção. Você vai entrar com um mandado de segurança, você tem que comprovar o ato. Os documentos têm que estar lá. A pessoa não pode intimar você, se você está pedindo uma liminar, a pessoa não pode intimar você para você juntar a documentação que comprova que aconteceu algo errado. Então, eu acho que a preparação, esse é o primeiro passo. Esse é muito importante. E o outro? O segundo, que eu acho que aí eu agradeço a minha família, eu acho que eu venho desde o meu pai, é você fazer o que você tem que fazer. Eu vejo, às vezes, muita gente dizendo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu tenho tal estratégia, mas você precisa se propor começar e terminar. Você é o que você faz e não o que você diz. Isso, com certeza. Então você faça, sabe? Tem uma frase, eu li até recentemente, quando lhe dão um cargo, não lhe dão para testar se você dá certo nele. Lhe dão porque você já faz aquilo há muito tempo. Sabe? Então, assim, o que eu acho que você está começando, seja no seu escritório ou em um escritório que você é contratado, faça o que você tem que fazer. Não importa se alguém faz menos, não importa se naquele dia você não estava bem. Sabe? Existe um tempo, ou tempo de preparação e de maturação, em que você tem que trabalhar muito efetivamente. Vai ter que trabalhar mais do que as pessoas esperam. Vai ter que trabalhar, inclusive, para você aprender
Às vezes você tem que ficar até mais tarde. Você pode até optar por não fazer isso, mas isso na verdade tem uma consequência, sabe? Sim. Faça o que você tem que fazer. Absolutamente tudo que você tem que fazer e um pouco mais. Não tem. Sempre um pouquinho mais. Não tem outro caminho. Bem, sabe? Não tem outro mas caminho. Eu preciso também de um conselho. Qual é o conselho que você daria para um jovem advogado ou uma jovem advogada que está saindo agora da faculdade? O que ela precisa fazer, né, para que ela seja mais assertiva, para que ela possa ter um futuro de oportunidade, que, contrariando todas essas notícias contrárias à profissão, eu também sou adepto e acredito muito que se você faz bem feito, você vai ser procurado, você vai ter suas demandas, se você tem uma boa qualificação. Mas qual seria o seu conselho para quem está ali, que você pudesse dar? Você com certeza faz isso no dia a dia, no escritório, né? Eu queria saber que você poderia... O primeiro passo, acho que você está conversando, você tem que se matricular em curso, você tem que definir uma área, né? Você precisa, não adianta você um dia se matricular em uma pós-graduação de trabalho e no outro dia você está fazendo um curso de direito médico. Eu acho que você tem que escolher uma área, né? Claro que não dá, às vezes, para você já escolher um nicho. Você está começando, mas você tem que ter ciência e até, às vezes, aceitar um pouco as consequências de não encontrar oportunidade já naquela área. Então, assim, olha, eu quero trabalhar na área civil. Não dá para mandar currículo para o escritório procurando para ser advogado na área trabalhista, no outro dia na área tributária. Você tem que escolher uma área e se preparar nela. E aí fazer pós-graduação, fazer curso, porque você definindo a área que você conhece, vai ficar mais fácil. Você vai fazer uma pós ou um outro curso preparatório com pessoas que também provavelmente já trabalham naquilo. Então é até mais fácil da pessoa indicar você, de conhecer você, você tem que afunilar o caminho. Eu, graças a Deus, tive uma formação que eu entendi que o direito é um só, né? A gente parte de um direito só, né? Que é a nossa Constituição, que foi partido de várias formas para ensinar, para ficar mais didático. É assim no Brasil, é assim no mundo. Mas, por óbvio, na hora de trabalhar, você não pode pensar que o direito é um só. Você tem que se especializar em uma parte menor, em uma parte pequena. Você vai trabalhar na área civil, mas você não pode trabalhar em toda a área civil. Você vai trabalhar em sucessões, né? Você vai se especializar em inventários, em sucessão familiar, né? Em administração patrimonial. Você vai trabalhar, na verdade, na área de família. Você tem que encontrar um caminho. E eu acho que esse caminho tem que ser sempre o que você gosta e o que você sabe. Desde a faculdade, eu acho que a gente já é um pouco testado nisso. Muita gente, quando vai fazer o AB, diz assim, eu ouvia muito na faculdade, faz penal que é mais fácil. Se você não sabe penal, se você não gostou de penal durante a faculdade, que foi o meu caso, não adianta, na verdade, você simplesmente escolher o que é mais fácil. Porque o que é mais fácil para quem estudou. Você pode até, olha, a prova tributária é muito difícil, mas você não gosta de tributário, você não estudou muito bem na faculdade, você não estagiou nessa área, então você tem que fazer a OAB na área tributária. E tentar advogar também nessa área. Esse é o grande conselho. Eu acho que esse é o primeiro ponto, sabe? Eu até brinco assim, eu acho que às vezes a gente pode até sair e estar trabalhando até numa área que não queira, porque às vezes acontece, né? Claro, mas todo dia eu preciso plantar, seguindo o seu conselho, alguma coisa na área que eu gosto, né? Isso. Na área que eu vou realmente atuar. Eu acredito também que esse ponto, esse conselho seu dizer, escolha logo, e se possível logo na faculdade, né, ou na universidade, logo lá quando você está estudando, qual é realmente... O que toca o coração? Que claro lhe move, que tem a né? questão financeira, né? A gente sabe que tem, às vezes, pessoas que não têm auxílio da família, né? Ou casam antes, ou têm filho, as coisas acontecem, a vida segue independente da vida profissional. E às vezes você precisa, né, tomar algumas decisões que incluem essa parte financeira. Não dá para esperar a grande oportunidade da vida na área que você gosta também, né? Você tem que andar ali no paralelo, você tem que conseguir, né, se bancar, ter uma renda. Foi até um pouco o que aconteceu comigo. Eu era estagiária desse escritório e as coisas na minha família apertaram e eu precisei, né? Eu precisava pagar a minha faculdade e eu comecei a estudar para concurso, porque era uma época que toda semana saía concurso. Então, peraí, você era estagiária no escritório que estagiária, você é sócia hoje. Eu sou sócia hoje. Aí você estudou, passou no concurso. Me diz aí um pouquinho mais dessa história. Então, eu comecei a estudar sempre
para técnico fazendário. Os concursos se repetem, né? E eu acho que também, eu nem sei hoje como são tantas, se tem tantas bancas, mas na época os concursos se repetiam e eram sempre as mesmas bancas e eu comecei... Pegou a estratégia ali, né? eu comecei a fazer sempre o mesmo. Aí eu passei na prefeitura de Olinda e eu passei um tempo lá. E aí na faculdade você veja as coisas, as oportunidades na vida. Na faculdade um professor que sabia... A importância do network, né? Sim. Que tá ali, né? Um professor que sabia que eu tinha passado em um concurso, eu tinha pago processo civil, antecipado na faculdade de processo civil, porque eu tinha entrado nesse estágio e eu não sabia nada de processo civil, não tinha como estagiar, né? E aí meu chefe disse assim, olha, você antecipa a teoria geral do processo e você continua no estágio. Eu disse, ok. E aí eu conheci esse juiz, fui aluna dele. Passei o período, passei o próximo sendo aluna dele, e aí nesse final do segundo período eu passei no concurso, fui chamada e tive que fazer um treinamento. Ele me procurou e ele disse, você sempre que vem à aula, tão interessada, tão estudiosa, estava aqui, né, por conta do estágio. Eu disse, não, porque eu passei em um concurso e eu precisava fazer um treinamento e eu precisava me ausentar, precisei faltar. Ele, tem um funcionário que vai sair da minha vara e eu podia requisitar você. E aí ele me requisitou. Você foi trabalhar com ele lá? E eu fui trabalhar com ele na Justiça Federal. Eu passei 4 anos trabalhando lá. Foi excelente para mim. Tá, mas eu tô curioso. Como é que tu voltaste pro escritório? Não, aí Tu era escritório antes? Não, eu tu era era do estagiário eu antes? era estagiária. Antes, eu ainda saí, na faculdade, antes de ainda na passar no faculdade, concurso. Eu passei no concurso na faculdade, aí eu saí Mas do antes escritório. você era estagiária? Era estagiária. Entendi. Passei 1 ano e pouco estagiando lá, saí do escritório que tinha passado Legal, nesse passou concurso. no concurso. Foi Passei trabalhar um com tempo, o juiz lá? Passei um tempo nesse concurso na Prefeitura de Olinda. Fui requisitada, passei um tempo, passei 4 anos nessa vara, trabalhando com esse juiz. Na Justiça Federal? Na Justiça Federal. E aí eu já tinha 2 anos de formada e eu, todos os dias, né, falava com o advogado, enfim, conversava. Eu disse, eu acho que o meu caminho não é esse. Eita, largou tudo. Largou tudo. Larguei tudo. Esse juiz estava de férias, eu liguei para ele. Ele disse, olha... Agradeceu? Não, agradeci. Eu tenho um carinho imenso por ele. É uma pessoa que é muito importante para a minha formação. E aí eu contei. Aí ele inicialmente fez, aconteceu alguma coisa? Você quer umas férias? Eu disse, não. Eu só quero sair, efetivamente. Eu tomei uma decisão, eu quero sair, eu vou tirar as férias, porque preciso organizar a minha vida. E aí ele disse, mas eu vou entrar de licença, eu não vou estar para assinar sua exoneração. A gente conversou pessoalmente, ele disse, entendi. Vai fazer o que gosta, que a gente tem que fazer isso na vida. E aí pedi a exoneração, comecei, né, a fazer entrevistas, e aí o chefe onde eu tinha estagiado me chamou e disse, vem aqui, vamos conversar, vai advogar, é verdade? Eu disse, vou advogar. Ele disse, então volta. Eu voltei. Estou lá há 10 anos, acho que com 2 anos. Mas você voltou lá para ser sócio ou não? Não, voltei para ser advogada. É isso que eu quero saber. Tem um caminho, né, É, justamente, o caminho, né? Tem um caminho. Eu voltei em março de 2013 e aí final de 2015 eu virei sócia. Legal. E aí comecei, já vinha trabalhando e trabalhando muito. Ficando até tarde, ficando vários dias. Cuidando da família também, sozinha. né? Nessa época eu não tinha filho, não, né? Agora, Mas era casada já. Mas já dá trabalho também o marido, né? Porque dá trabalho também, né? Já. Mas meu marido sempre consciente que eu estava plantando, né? Que eu precisava plantar e que é advogado também. E que, na legal. verdade, eu tinha um caminho a percorrer. Eu trabalhei muito, sábado, domingo. Isso. A gente recebia processos, né? Cada um com os processos da sua responsabilidade. E muitas vezes eu queria ajuizar logo. Eu sempre tive muita consciência do trabalho para mim, independente de ser sócio ou não. Se esse processo sair logo, não vou receber logo os honorários, então eu quero que ele se resolva logo. Sabe? Eu sempre tive muito isso comigo. Então, fui muitos domingos, porque ao invés de estar em casa no celular, vamos dar uma estudadinha, trabalhar, né? No sábado, adiantei muito processo. Eu ainda faço isso. Eu acho que um outro conselho também que eu queria dar é que eu acho que muitas pessoas, às vezes, acham assim, eu trabalhei muito durante 1 ano e eu não tive retorno. Pode ser desconhecimento, eu não conheço ninguém que na vida tenha dado muito certo só trabalhando 1 ano muito. Você tem que trabalhar 2, 3, 10, 15, sabe? Não, você precisa descansar. Precisa. Eu acho que você precisa descansar, eu acho que você precisa cuidar da sua família. Quando você tem filhos, você precisa cuidar do seu filho, ter tempo de qualidade com seu filho, mas você também precisa se dedicar. E se dedicar durante um período longo.
Porque no estudo, é na preparação, é pensando, é refletindo, é naquele dia que você está sozinho, que está o silêncio, que vem os insights, sabe? Que vem, verdade. poxa, se eu fizesse isso, se eu tivesse essa estratégia. E como diz o seu conselho, se você está trabalhando na sua paixão, naquilo que você Isso, gosta, isso. fica muito mais Muito fácil, mais né? fácil, Tá, muito mas mais aí eu quero fácil. saber, tá? Infelizmente a gente tem que terminar, mas a entrevista está terminando, eu preciso saber, assim, Jane, o que você espera do futuro, né? Quais são os seus planos? O que você tem em mente aí? Porque você já fez tanta coisa, você foi estagiária, passou num concurso... É porque eu passou comecei a contar de uma parte, que eu fui estagiária do Ministério Público de Contas. Eu acho que conhecer vários locais também me ajudaram muito. É o sistema, entender o sistema, né? Faz Entender o parte. sistema, porque aí, ó, um dia eu estava estagiando no escritório, no outro dia eu estava no judiciário, no outro dia eu estava no Ministério Público. Legal. Eu conheci, na verdade, o processo de vários pontos de vista. E eu acho que foi um excelente. Até talvez e aí é uma bagagem muito grande, né? Talvez não seja uma dica para quem já se formou, porque agora a iminência é outra, né? Você precisa tomar outras providências na vida. Mas na época de faculdade. Na época de faculdade, se você puder, olha, estagia no escritório até para ver se gosta de advogado, da rotina, dessa labuta, né? De várias. Vai para um fórum, sabe? Para ver. Eu tenho grandes amigos no judiciário. Eu acho um papel maravilhoso, excelente, sabe? Meu marido às vezes diz, eu não sei se você é casada com a advocacia e paquerou com o judiciário ou o contrário. Eu digo, olha, porque eu sempre... porque também tem o seu mérito, né? Eu também acho maravilhoso. Mas eu acho que também. Você tem que conhecer absolutamente tudo. Até para terminar a faculdade e dizer assim, a minha vocação é ser advogada. A minha vocação é ser juíza. Mas pensando nos projetos futuros... Mas eu quero saber o seu segredo aí. Quais são os projetos aí para o futuro? Aí? Olha, Marcelo, eu vou terminar essa pós aqui e eu vou tentar entrar em um mestrado, porque eu acho, como eu disse, eu gosto de direito. Já está flertando aí com o lado da educação, de querer ensinar um pouquinho. Eu acho que eu quero me preparar. Sabe? Eu quero me preparar cada vez mais. Eu acho que eu sou uma estudiosa, uma curiosa. E eu quero estudar, eu quero ver quais são os caminhos, eu quero conhecer gente nova. Você que trabalha na educação, que é advogado, trabalha na educação, esse pessoal novo tem uma energia diferente. Tem que aproveitar essa energia. Tem que aproveitar inclusive o olhar dessas pessoas. Um olhar completamente diferente do nosso, do Hoje direito. Nós conversamos naquela hora ali, nos bastidores, nós conversamos sobre a tecnologia, não foi? Você disse, Isso. Ele não entende, mas ela entende, era uma jovem advogada conversando comigo naquela hora. Né? Então, assim, eu acho que a gente não tem que ter medo da tecnologia, a gente tem que pelo contrário, abraçar. E eu vejo que algumas coisas que pra gente, que a gente fica enrolado. Quando ela falou, eu fiz, eu não sei do que ela está falando. Mas um minuto depois eu vi que você também. E eu disse, então deve ser coisa de gente nova. Aí nós fomos perguntar para ela como é que resolvia. E né? ela é tão simples, né? Não resolve dessa forma. Então a gente não tem que ter medo da tecnologia. Eu gosto, né? inclusive, de cursos, de pós-graduação, de mestrado, por conta disso. Porque é uma oportunidade de você conhecer gente nova, de você ver a perspectiva dessa pessoa do direito. Porque o meu olhar vai ser sentar a cadeira, abrir o livrinho, pegar o marcador de texto, fazer esquema de estudo e, enfim, uma leitura dinâmica de algumas coisas, mas de outras eu vou me aprofundar. Mas aí talvez a pessoa mais nova diz assim, não precisa comprar o livro e sentir a poeira, sabe? Baixa. Vamos. Então, assim, eu acho que esses ambientes são sempre bons, porque as pessoas são renovadores, as pessoas trazem. Na Justiça Federal eu recebi os estagiários e eu me sentia extremamente privilegiada por isso. Porque eu estava me formando ou já formada e eles estavam lá no começo. E eu ficava vendo, eu dizia, caramba, eu tinha essa dúvida. Nisso eu posso ajudar. Ou então a gente continua com a mesma dúvida, ajuda. Lá no escritório é até um pouco parecido, vez por outra chega um funcionário novo, também fica. Mas eu acho que tem essa energia diferente, sabe, de renovação. E aí vamos seguir, né? Vamos advogando, vamos construindo. Eu tenho como projeto pessoal, eu ia terminar com você... Essa advocacia já não é fácil, né? E sendo mulher é ainda mais difícil. A gente sabe, direito é um curso machista. Eu já ia perguntar para você, porque você tocou, né? Já está encerrando, mas eu fiquei curioso agora. Existem, na verdade, essas barreiras, a gente sabe. Existe a barreira dentro do próprio escritório, existe a barreira, às vezes, no judiciário. Né? Às vezes você vai sustentar e a pessoa olha como se fosse você mesmo.
sabe? E por que não seria? Não é? E por que não seria? Então a gente sabe. E sempre E como é que você quebra isso? Desculpa eu te cortar mais uma vez, mas porque muitas mulheres estão escutando, jovens e advogados atuais, precisam desse... Como é que você quebra isso, né? Primeira preparação. A preparação, né? O direito é igual, né? Se você tem capacidade de aprender, eu tenho a mesma que você. Né? E postura. Infelizmente não tem outro caminho. Postura, a forma de falar, a forma de tratar, mas aí, objetivo pessoal e talvez até um pouco egoísta, eu gostaria de começar esse ano trabalhando em uma área ou conversando com mulheres que tenham sofrido violências, atuando em processos em que essas mulheres estão tentando sair de relacionamentos abusivos. Eu acho que a gente sempre tem que contribuir um pouco para a sociedade. Então, você não pode, pode, é um projeto pessoal também seu. É um projeto pessoal. Legal. Você não pode, na verdade, Parabéns. só advogar pensando na rentabilidade. Né? Eu acho que a gente tem que devolver um pouquinho para a sociedade. Eu tenho um amigo que ele dizia assim, olha, você tem que voltar para o sertão, porque você é do sertão, para advogar um pouco. Às vezes faço até umas ações e tenho comigo fazer umas ações pro bono por ano, porque eu sei que nem todo mundo pode pagar, ou às vezes aquele advogado parece muito distante para você, mas esse ano eu queria me voltar um pouco para esse respeito às mulheres, Acho sabe? legal. Esse respeito com igualdade de oportunidades, com igualdade de mulheres nos mesmos cargos, seja dentro do escritório, seja dentro do judiciário. Eu queria me voltar um pouco para isso, porque eu queria a paixão acesa do começo, sabe? Tá. Isso é uma boa luta para a OAB. Eu lutei na OAB, nós trabalhamos muito na questão das férias, do advogado, dos prazos corridos. Então, essa assim, acho que é uma luta da OAB também, né? Eu acho que você pode engrossar esse caldo e contribuir com hora pro bono, né? Eu acho que é importante isso, devolver. A frase que você falou é fenomenal. Devolver para a sociedade um pouco daquilo que a gente recebeu. E a gente sabe que a gente é privilegiadíssimo, né? Então tem que devolver um pouquinho. Só o fato de pisar numa faculdade ou numa universidade, você já deixa 80% da população fora, porque só tem Marcel, 20% ali de pisar em uma faculdade e conseguir terminá-la, porque a gente sabe que tem muita gente que entra e às vezes por questões financeiras não consegue terminar. Né? Lá no escritório tem muitos assistentes, muitos funcionários fazendo faculdade e eu sei o esforço que eles fazem para pagar. Então, assim, a gente é privilegiado porque entrou, porque terminou, porque tem trabalho. Isso. Né? E vive desse trabalho. Eu não tenho dúvida do quão privilegiados nós somos. Então, já que tenho esse privilégio, deixa eu dividir um pouquinho com outras pessoas. Né? E a única forma que eu vejo é de discutir com mais pessoas o respeito às mulheres, o respeito ao corpo das mulheres, que eu acho que é o primeiro ponto. Né? Não adianta você pedir igualdade de salário, igualdade de gênero nas repartições se você tem seu corpo violentado. É como se fosse uma necessidade primária. Isso dá uma outra entrevista. Né? Dá sim. E eu volto aqui para a gente conversar. Você sabe que eu estou à disposição sempre. Legal, obrigado mesmo pela participação. Jane é próxima, é amiga, eu posso chamar de Jane. Pode sim, todos vocês. Eu acho que nós conseguimos criar aí vários momentos que possam ajudar os jovens advogados, principalmente as mulheres advogadas, sim. E ver como você percorreu esse percurso todo aí até hoje, né, da formação até aqui. Isso é muito legal porque as pessoas hoje estão perdidas, tem muita informação, tem muitas opções e acabam não seguindo um caminho. Você deu ali, em resumo, ali na faculdade, você fez vários estágios, né? Depois você estudou para um concurso para se manter, depois você disse, não, eu realmente quero advogar e voltou para o seu escritório lá e hoje é sócia do escritório. Então, assim, parabéns pela trajetória. Muito obrigada. É uma história muito legal de ser contada. É um querido, Marcel é amigo, né? Então, então eu tenho que agradecer. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço, na verdade. Estou à disposição. Me mandem e-mails, né? Me mandem mensagens. Eu vou adorar conversar e ouvir a história de vocês. Eu quero ouvir histórias. Sejam de mulheres, de homens, eu quero ouvir histórias. Eu acho que
A gente está para se ajudar e o que eu posso devolver, talvez, para você que está ouvindo, é justamente isso. Me manda um e-mail, me conta a sua história também, que eu quero saber o que você está vivendo, o que você está passando. De repente eu posso falar alguma coisa que eu não falei aqui. Que a gente tem muita coisa para contar, né? Advogado sempre tem muita história. E aí, de repente, eu posso contar uma história maior. Obrigado, minha querida. Muito obrigada também, Marcelo. Obrigado Foi um prazer. e até o próximo Até o próximo. Caminhos da Advocacia.